Olá, estamos aqui para mais um podcast da SGORG. Eu sou Eduardo Bruno Giordano. Eu tenho título especialista em ginecologia e obstetrícia, título especialista em mastologia. Sou mastologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado, chefe de serviço de ginecologia e mastologia do Hospital Central da Polícia Militar e professor da disciplina de ginecologia da Universidade Estácio de Sá. Estamos aqui com a doutora Maria Júlia Callas, que tem o título especialista em ginecologia e obstetrícia, título especialista em mastologia, é mestre e doutora pela FRJ, membro da Comissão de Imaginologia Mamária da FEBRASGO, coordenadora do Centro de Imagem de São Vicente da Redditor e atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro. Estamos também com a doutora Vânia Ravzini Sonderman, que é médica dedicada à imaginologia e intervenções percutâneas mamárias há 27 anos, do CEPEM, da Prevent Senior e do Centro de Mama do Quintador. Tem o título de especialista em ginecologia e obstetrícia, é especialista titulada em mamografia pela FEBRASGO, CBR e SBM, e é mestranda pela Universidade Federal Fluminense. Então, dando prosseguimento aos nossos podcasts, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ressonância magnética mamária. Hoje a ressonância magnética ela foi incorporada não só pelo mastologista, mas também pelo ginecologista. A gente vê isso na prática, que o ginecologista solicita bastante a ressonância magnética. E a gente começa a discutir qual seria a real indicação da ressonância, E uma dessas indicações, que se fala muito, seria a questão do uso da ressonância magnética no rastreio. Então, a gente tem a população de risco habitual e a população de alto risco. Então, me parece que a ressonância magnética seria reservada a essa população de alto risco. Mas eu queria ouvir de vocês qual você acha que seria a população ideal para a gente indicar a ressonância magnética, não de forma diagnóstica, mas na forma do rastreio do câncer de mama. Tá ótimo. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, esse bate-papo informal e muito importante para fazer essa troca de informações. É importante a gente também ter em mente que a questão da ressonância magnética, como todos os outros métodos de imagem para mama, seja mamografia, ultrassom, o equipamento em si, o exame em si, não dá a informação. O profissional é que vai dar o laudo. Então, todos esses métodos de imagem realmente são operadores dependentes, como também eu dependo de um equipamento de alta qualidade para me dar uma resolução boa deste exame. Então, isso é fundamental. A segunda situação é, se estamos falando de uma ressonância de rastreio, obrigatoriamente vou usar o contraste. Não existe ressonância de mamas para avaliar a mama sem o uso do contraste. O contraste é o gadolínio, é um contraste que raríssimas vezes dá reação alérgica e para aquelas mulheres que têm algum tipo de alergia, pode ser feito um preparo antialérgico previamente. Uma outra situação importante, já que estamos falando de rastreio, provavelmente estamos falando de pacientes mais jovens, de pacientes que estão ciclando, que têm um ciclo menstrual. Então, como é uma forma de rastreio, eu preciso ter muita informação naquele exame. Então, eu sugiro que as mulheres que vão para o exame de rastreio consigam marcar o seu exame entre a segunda e quarta semana, entre o 7º e 14º dia do ciclo menstrual, onde é o menor realce do parênquima e a gente consegue visualizar melhor essas lesões. Mas no foco aí da sua pergunta específica, que mulheres? Realmente as mulheres de alto risco. Mulher de risco habitual não vai se beneficiar de um diagnóstico, de um rastreio pela ressonância magnética. Quem são essas mulheres de alto risco? São aquelas mulheres que têm uma forte história familiar de câncer de mama ou ovário. Quando a gente fala uma forte história, a gente pensa sempre na primeira geração. Aí vamos englobar pai e mãe, porque homem tem câncer de mama também. Filha, filho, pai, mãe, irmão, irmã, Então, essa é a forte história familiar. Essa pessoa também pode já ter feito um rastreio genético e ela ter essa mutação genética herdada, então ela também se torna uma mulher de alto risco. Uma mulher que tem as mamas extremamente densas são consideradas também mulher de alto risco. Mulheres que foram submetidas a tratamento com radioterapia torácica numa fase precoce, numa infância, numa pré-adolescência. São mulheres que têm um risco maior a poder desenvolver o câncer de mama e elas têm também a indicação da ressonância magnética de rastreio. E aquelas mulheres que têm biópsias prévias com lesões atípicas. Atipias, neoplasias lobulares, hiperplasia ductal atípicas, lesões proliferativas atípicas também são consideradas mulheres de alto risco, se beneficiam de um exame de rastreio. E também lembrar das pacientes que já têm diagnóstico de câncer de mama, que vai ser utilizado para um planejamento terapêutico, ver se tem lesões adicionais,
E acompanhamento de terapia neoadjuvante, né? De quimioterapia antes da cirurgia. Importante que a gente lembre que a paciente, para fazer a ressonância magnética, ela leve os exames que ela tem. Leve mamografia, leve ultrassom, se tiver biópsia, levar com o resultado histopatológico. Isso na análise de qualquer método é importante a gente lembrar, porque isso faz toda a diferença na análise global, como a Júlia comentou. O profissional que é dedicado, ele utiliza de todos os artifícios para dar o melhor diagnóstico para a paciente e para o médico solicitante. E isso faz toda a diferença na vida do paciente. Sim, isso é fundamental. Fica a dica aí para o ginecologista. Vai pedir um exame, por favor, solicite que a paciente leve todos os seus exames anteriores. Sempre. Para correlacionar e comparar. Como eu costumo falar, sacolinha da mama. É porque às vezes a gente pode ter a ideia de que a ressonância seja um exame que se sobrepõe aos outros, que ela seja melhor que todos. Na verdade, é tudo uma somação de exames, né? Que cada um tem a sua vantagem e você analisa aquilo em conjunto que chega ao melhor diagnóstico, né? É um time para ganhar o campeonato. E que a Júlia falou muito bem também a questão dos testes genéticos, né? Que antigamente era muito eventual você pegar uma paciente que tinha uma mutação genética. Hoje, com a popularização dos testes, o custo já vem caindo, então já tem sido bastante frequente na nossa prática diária, paciente com mutação. E cada mutação, ela carrega um risco intrínseco de desenvolver câncer de mama. Então, sem dúvida, os pacientes que têm a mutação, a gente destaca o BRCA1, BRCA2, o P53, são pacientes que têm um risco cumulativo bem elevado de desenvolver câncer de mama no decorrer da vida. Então, essas pacientes são candidatas a fazer a ressonância de mama, né? Pacientes que precisam fazer o rastreio muito jovens e que aí a gente sabe que essas pacientes muito jovens, a mamografia ela perde sensibilidade. Isso. Então, a ressonância se torna bastante importante nesse cenário, né? E dependendo da idade da paciente, por exemplo, a paciente vai fazer o rastreamento numa paciente de alto risco, ela começa 10 anos antes do que o parente de primeiro grau teve o câncer. Então, se ela for muito jovem, com menos de 25 anos, a gente não faz mamografia, exatamente por esse risco. Aí a ressonância fica muito mais indicada. E, eventualmente, nessas pacientes, a gente vai encontrar alterações na ressonância, né? Uma vez tendo encontrado uma alteração que seja indicativa de biópsia, uma alteração categoria 4, a gente frequentemente precisa fazer o second look, né? Que é a chamada ultrassonografia direcionada. Então, eu sei que vocês têm bastante experiência com isso. Eu queria ouvir de vocês quais são as particularidades desse second look. A gente sabe que é mais fácil encontrar as imagens que são nodulares, diferente dos realces não nodulares. Mas como vocês têm visto na prática esses realces não nodulares da ressonância, essa correlação com o ultrassom, se tem melhorado, como tem sido isso? Posso só antes de você começar, desculpa. Só para as pessoas entenderem o que é isso, realce não nodular e nódulo, né? Porque às vezes você recebe o laudo, ok, tá escrito, mas às vezes fica difícil de entender. O nódulo, eu consigo encontrar ele em todas as minhas sequências anatômicas. Então, todas aquelas sequências que eu faço previamente na ressonância antes de injetar o contraste, eu consigo visualizar esse nódulo. Quando eu injeto o contraste, ele tem uma característica específica daquele realce, então eu consigo caracterizar melhor essa lesão. Os realces não nodulares, eles não têm expressão nas minhas sequências anatômicas. Então, é um realce que só aparece após a injeção do contraste. Então, quando eu tenho essa imagem, eu não tenho uma imagem de nódulo formada. É uma imagem bem atípica em termos de formato, de dimensão. Às vezes é uma lesão de 4, 5 centímetros e é impalpável. É como se fosse uma assimetria na ressonância. Isso. Né? Então, só para deixar bem claro o que é um realce não nodular de um nódulo. E aí é muito importante, mais uma vez, a gente bate muito nessa tecla dos exames anteriores para a gente poder correlacionar. E mais importante ainda é que a gente tenha à disposição, no ato dessa avaliação, nesse second look, que é fazer uma ultrassom não repetidamente da mama inteira, direcionada para aquela área que foi descrita na ressonância, e a gente conseguir, mediante todos os parâmetros à volta daquela lesão, né, a distância da papila, a distância do músculo, a distância da pele, a distribuição daquela imagem, conseguir achar algo na ultrassom que corresponda em tamanho, característica, todas as funções que a gente consegue avaliar para achar essa lesão e poder biopsiar por ultra, por quê? É coberto pelo plano, mais prático para a paciente, mais fácil, mais rápido, em tempo real.
muito importante na minha visão, e eu tenho visto isso cada vez mais, que é um exame difícil e o Doppler, ele facilita muito, uma vez que são, principalmente os realces, são lesões que captam o contraste, chupam o contraste e a gente só vê depois do contraste. Então, o Doppler, como é um estudo de vascularização, eu sempre uso o Doppler junto com a ultrassom para a gente poder focar no second look. Eu acho muito importante isso. Fundamental. Uma outra grande indicação que eu gosto muito também, que para mim é a melhor indicação da ressonância, é a questão do planejamento cirúrgico, né? Uhum. Quando a gente fala em rastreio por ressonância, a gente está falando de uma paciente que, se ela começa o rastreio com 30 anos, 35, ela vai fazer ressonância pro resto da vida. E que se você faz a ressonância pré-operatória, é uma indicação precisa que você vai fazer uma vez e aquilo vai trazer, no meu entendimento, bastante benefício. Salvo na paciente mais idade, que tem a mama totalmente lipossubstituída. Essa paciente é muito bem avaliada pela mamografia, e se for o caso, pelo ultrassom. Mas na paciente jovem, que você quer fazer pesquisa de multifocalidade e multicentricidade, me parece uma indicação muito boa da ressonância. Eu queria ouvir de vocês em relação à prótese mamária, né? É muito frequente na nossa prática a gente ter pacientes que utilizam prótese e frequentemente a gente ouve dizer que paciente que tem prótese mamária que tem que fazer ressonância sempre, né? Eu quero saber se existe alguma indicação precisa de fazer a ressonância para pesquisa de integridade das próteses e se a paciente com prótese, ela perde de alguma forma a sensibilidade da mamografia. Bom, paciente com prótese não muda a sequência, ela vai fazer seu rastreio mamográfico, né? A mamografia é feita, são feitas mais incidências, a gente faz técnicas onde a gente empurra o implante para a técnica, né? Tecnóloga, ela empurra o implante para trás, comprime mais mama, uma área de melhor visualização, então a gente consegue fazer a mamografia com os implantes. Esse é o método de rastreio, fazemos ultrassom tranquilamente e fazemos a ressonância magnética. A ressonância para avaliação da integridade dos implantes tem que ter uma indicação. Ela tem que estar sentindo alguma alteração naquele implante, naquela constituição, na parte estética, uma contratura capsular, uma mama que possa ter rodado esse implante. Ela tem que ter alguma ideia para a gente poder sugerir a ressonância para avaliação. De rotina, só porque a mulher tem prótese, fazer somente ressonância para ver o implante, para ver a mama, não faz sentido, não tem literatura para isso. E realmente temos chances aí de perder talvez um carcinoma inicial como carcinoma in situ. Então, assim, a indicação é se há alguma alteração específica. E uma coisa importante, se a indicação dessa ressonância for apenas para avaliar o implante, ela não precisa usar o contraste. Porém, a mama não será avaliada. Então, será um resultado que não terá uma classificação BIRADS no final. Quando a indicação da ressonância é apenas o implante, ela não usa o contraste, mas não tem o BIRADS. O BIRADS é para mama. Então, isso tem que ficar claro também, porque às vezes a paciente não quer usar o contraste, ela quer só avaliar a mama e o colega questiona qual é o BIRADS daquele exame. Então, ele vai sair sem a caracterização do BIRADS. A gente coloca uma observação no final, que não foi utilizado o contraste, então não pode se avaliar o parênquima mamário e, consequentemente, não vai ter BIRADS nem classificação de risco. Uma outra coisa em relação à ressonância, que a gente já está indo para a retinha final, é a questão de quando não fazer, né? Porque, infelizmente, acaba tendo umas indicações que, às vezes, realmente não vão ajudar nem o médico solicitante nem a paciente na questão. Por exemplo, um BIRADS 4 ou um BIRADS 5 na mamografia ou no ultrassom, se pede uma ressonância para ter certeza daquele diagnóstico. A ressonância pode ser negativa e a paciente tem a lesão vista por outro método. Então, os métodos, eles podem ter resultados diferentes e não necessariamente um vai anular o outro. Da mesma forma, avaliações, por exemplo, de assimetrias focais. A assimetria é um achado radiológico, então ele vai ser resolvido na mamografia. A ressonância não vai resolver essa situação. E como outras situações, tipo mama masculina, um homem com a mama masculina com lesão, a gente resolve muito bem na mamografia, no ultrassom. E uma outra situação também que é muito frequente a solicitação da ressonância, aquelas mulheres com inúmeros nódulos, com vários fibroadenomas, para avaliar esses fibroadenomas. O ultrassom resolve muito bem essa situação. E uma colocação de uma indicação bem feita também, que a gente tem visto com uma certa frequência, são de linfonodos alterados, que a gente consegue ver na mamografia e na ultrassom, e às vezes você não consegue ter uma lesão mamária que esteja associada. Nesse caso, a ressonância poderia
ajudar a identificar um possível foco mamário. Né? A gente pode fazer o uso dessa indicação. No caso, eventualmente, de um carcinoma oculto de mama, né? Que aí isso. você faz o diagnóstico de um carcinoma de mama através de um linfonodo alterado. Exato. Exato. Então, a ressonância se torna um exame fundamental. Disse até que o carcinoma oculto seria um diagnóstico em extinção, porque uma vez que você usa a ressonância, você acaba descobrindo a grande maioria dessas lesões. Não é difícil uma lesão dessa passar Isso. despercebida Eu peguei uma semana pela passada. ressonância. Então, assim, imaginando que a gente fez tudo, a gente fez a mamografia, fez a ultrassonografia, fez a ressonância. E a imagem ela só aparece na ressonância. Por exemplo, um realce não nodular, que é a categoria 4 na ressonância. Gostaria de saber de vocês como anda a questão de se fazer a biópsia por ressonância, se ela tem evoluído bastante, se ela tem sido facilitada a gente solicitar, porque a gente sabe que não é um procedimento assim tão simples de se fazer, mas uma vez que a imagem só é vista na ressonância, essa biópsia acaba sendo mandatória a ser feita pela ressonância. E nesse caso, a gente começa com o ultrassom de Secord Look para tentar identificar essa lesão na ultrassom e poder biopsiar por ultrassom. Caso a gente não consiga, aí é mandatório que seja feito pela ressonância. Infelizmente, a gente continua no fator econômico, a maioria dos planos não cobre e a gente continua tendo dificuldade com isso. E ainda por cima, o posicionamento é um procedimento mais difícil. Mais viável, né? Viável, Rio de Janeiro a gente completamente. faz esse procedimento, é a biópsia a vácuo, né? A biópsia a vácuo, a gente não faz core biópsia por ressonância, a biópsia a vácuo sempre coloca o clipe. E uma outra situação que a gente pode lançar a mão, se não tiver condições de fazer a biópsia a vácuo, é fazer a marcação pré-cirúrgica guiada por ressonância. Também é uma realidade. Nesse caso, o paciente teria indicação de fazer a cirurgia em substituição à mamotomia, no Isso. caso, né? Tá ótimo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Eu que agradeço. Agradeço. Obrigada.